Chegando aqui com a análise da partida, né? Queria pedir que deixassem o like, né? E se inscrevessem no canal, né? Muita gente que está assistindo aí não é inscrito. Normalmente 30% das pessoas não são inscritas no canal e assistem os vídeos, né? Então vou ajeitar aqui, o Davi Luiz não jogou, quem entrou foi o Pablo. Vou colocar aqui, ó. O Flamengo entrou na formação normal deles, defendendo no 4-4-2, atacando no 3-4-2-1, né? Com o Pedro, né? O Pedro era o grande fator de mudança hoje com relação ao time titular, né? Outros jogadores não jogaram, Everton Ribeiro, os zagueiros, né? O lateral Felipe Luiz e o zagueiro Davi Luiz. Mas o Pedro, ele muda completamente a dinâmica do time, né? O Pedro é um centroavante mais fixo. Ele não é um cara que se movimenta pelas laterais como o Gabigol se movimenta e gera espaço para o time. Então, se você tem o Pedro, você precisa gerar um jogo de amplitude. E para gerar esse jogo de amplitude, você precisa ter trabalho de linha de fundo com os teus alas aí no momento ofensivo, no caso ponta esquerda e o lateral direito. Você precisa ter esse trabalho, né? Esse trabalho de amplitude, né? E profundidade o Pedro vai te dar e os dois laterais vão fazer a profundidade, né? Os dois alas ali vão fazer a profundidade. Então, o que ele pensou, né? Para eu conseguir ter a maior amplitude de ocupar essa faixa esquerda, eu não vou ter ultrapassagem, porque eu estou jogando com o Léo Pereira, que é um zagueiro improvisado na lateral. Então ele não vai fazer ultrapassagem. Quando você joga com destro aqui, ele gera um movimento que a gente chama de arrasto. Ele puxa para dentro, traz o lateral com ele e gera um canal aqui de projeção para o lateral esquerdo avançar. Só que hoje, o Léo Pereira não teria condição de fazer isso para fazer jogo de linha de fundo, por uma questão de característica, ele é um zagueiro. Então, o time tinha que ficar realmente um pouco mais estático nas suas posições e ter um trabalho de profundidade, com Marinho de um lado e Isla do outro. Ele improvisou o Lázaro na meia. Não, o Lázaro sempre foi meia na base, né? Improvisou o Marinho de meia esquerda. O Marinho tem jogado assim, fez bons jogos assim já, contra São Paulo especialmente, né? E ele é o único cara canhoto de velocidade, capaz de dar essa profundidade. Por isso que ele foi utilizado ali, né? Ele precisava da perna esquerda para ter a amplitude máxima do campo, maior ângulo, e ele precisava de um cara veloz, capaz de chegar em linha de fundo. Porque tendo linha de fundo, você teria jogo para fazer cruzamentos na área para o Pedro e você conseguiria, né, avançar o teu time e empurrar o adversário para próximo do seu gol. Por quê? Quando alguém chega com a bola na linha de fundo, lembrando que a bola, a linha da bola, ela limita o impedimento, a linha de impedimento, você acaba transformando todo o campo em útil. Se você tem um cara que vai compor as bolas por dentro, né, como o Lázaro ou como qualquer meia destro que joga pela esquerda, você não vai gerar essa profundidade quando a bola estiver na tua zona esquerda do campo, né? E não gerando essa profundidade, porque você não vai ter ultrapassagem do lateral, por ele ser um zagueiro improvisado, que você não tem no elenco com reserva do Felipe Luiz, até que o Ayrton Lucas comece a jogar, você não vai dar essa profundidade, o Pedro vai ter que jogar mais fora da área para não ficar impedido. E aí, como você não tinha o Gabigol para atacar as costas dessa defesa e gerar as diagonais, você precisava fazer jogo para o Pedro. Fazer jogo para o Pedro é transformar o campo todo em área útil, deixar o adversário mais para trás e aí fazer o jogo físico, né, com o Pedro mais dentro da área. E aí veio o problema, né? O time não conseguiu criar, construir, né? Sair bem ali na sua primeira zona de construção com os dois volantes, especialmente o Maia, que recuava mais para buscar jogo. E você não conseguiu, né? O Flamengo não conseguiu avançar dessa primeira zona de construção, dessa primeira fase de construção. Não conseguindo sair dessa primeira fase de construção, por quê? Porque o Atlético tentava subir a sua marcação e ele fazia uma coisa que o Paulo Souza, inclusive, fala na entrevista coletiva, como o gramado ele é um gramado sintético, né, de bastante dificuldade aí, muito rápido, único no país. Quando os volantes do Flamengo dominavam a bola de costa, essa marcação do Atlético já era agressiva e fazia eles errarem, né? Gomes e Thiago Maia juntos erraram, perderam 10 bolas, né?
O João Gomes errou ainda 25% dos passes que tentou. O Lázaro perdeu 10 bolas. Então, todas as vezes que a bola via para o Lázaro, praticamente ele perdia nessa zona do campo. Muito por estar desacostumado com o gramado. Né? E ele fez um péssimo jogo. Aí, por que ele demorou para inverter o Lázaro com o Marinho? Porque ele ia perder a tal da profundidade. Ele decide inverter quando ele vê que o time realmente não ia conseguir passar dessa primeira fase de construção. Aí não adianta nada você ter profundidade se você não consegue avançar no campo para chegar até lá o último terço. Ele vai e inverte o Marinho com o Lázaro, o que também não dá certo, porque o Marinho não consegue contribuir nessa construção. E o meia-direita do Flamengo precisa contribuir nessa construção como o Everton Ribeiro contribui. Né? O Marinho no Santos ele era um atacante pelo lado do campo, né? Que cortava para o meio para chutar. No Flamengo, jogando pela direita como hoje, ele precisava voltar para buscar esse jogo. Ele é um jogador de mais transição, então não dá certo. E aí, como o Flamengo errava muito passe, ele acabava oferecendo transição. Aí recuperava a bola voltava ali para o Lázaro, ou para o Marinho, ou para o Maia, eles perdiam de novo, e o Atlético Paranaense estava com a bola. Né? E aí, vem as mudanças do segundo tempo. Né? Eu mesmo, no intervalo do jogo, falei, isso é um jogo que quem está fazendo falta é o Everton Ribeiro. Por quê? Porque ele é um cara que desce para contribuir na zona na primeira fase, na segunda fase de construção, para aí sim transportar o time para o time chegar em último terço. E aí ele faz a substituição correta. Ele tira o Lázaro, que estava muito mal no jogo, provavelmente estranhando o gramado, como eu falei para vocês, e coloca o Everton Ribeiro, que entra muito bem. Né? De novo. E aí o jogo já começa a melhorar. Só que os dois volantes continuaram errando muito passe, e o time não conseguia construir. Né? O time não conseguia construir porque os volantes continuavam errando os passes e perdendo as bolas. Né? Então, ele decide fazer mais substituições. Né? Aos 63 minutos, ele tira os dois volantes. Ele coloca o Andreas no lugar do João Gomes. Não sei qual é o número do Andreas, vou botar 15 aqui. Ele coloca o Andreas no lugar do João Gomes e coloca o Gabriel no lugar do Thiago Maia. Né? E aí ele muda o quê? Ele traz o Everton Ribeiro para jogar ali, porque o Everton Ribeiro já estava tendo que participar muito e isso estava fazendo o time ficar recuado. Então, ele querendo manter só com 2 essa primeira fase de construção e não com 3 para poder empurrar mais o Atlético para o próprio campo, ele traz o Everton Ribeiro para jogar de volante junto com o Andrés, o que não funciona também, né? Não funciona. Apesar do Andrés ter entrado razoavelmente bem, no primeiro momento aquilo não funciona. E aí ele muda de novo aos 71. Ele tira o Marinho, né? Porque o Marinho estava realmente muito mal, abre mão do Marinho e coloca o Diego. E o Diego consegue, né, ali para jogar 20 minutos, ele consegue entregar essa cadência, né, de poder dominar a bola, dar os passes seguros, não errar passe, não perder tanta bola. E o Andrés também consegue. E o Everton vai para a zona esquerda. Por quê? Porque precisava de um canhoto ali, né? De novo falando. E aí o Everton trabalhando na zona esquerda, o time começa a conseguir amassar o adversário e a chegar em último terço, né? Chega algumas vezes. Primeiro uma transição com o Arrascaeta e o Gabriel, que o Arrascaeta não lê, que tem que passar para o Gabriel e tenta a bola para o Pedro. Depois uma jogada de linha de fundo do Everton. Depois uma bola que o Everton tenta finalizar sem ângulo. Então o Flamengo chega, sofre faltas ali com o Andreas e com o Diego. O Flamengo consegue amassar ali o Atlético Paranaense, mas não consegue ser contundente porque o Atlético Paranaense naquela altura já estava jogando com uma linha de 5, né? Então ele tira o Orejuela, ele fez outras substituições, mas ele tira o Orejuela e coloca o Walter, né? Tira o Vitinho e coloca o Pedro Rocha, e tira o Terãs e coloca o Marlos. E ali o que muda no time? Né? O time fica basicamente marcando numa linha de 5, né, com 5 homens aqui. O time fica marcando numa linha de 5 para tentar ter mais gente nessa área, porque ele sabia que ia ser atacado com 5 ali. Ele viu que ele estava perdendo, estava tendo superioridade qualitativa do Flamengo já dentro da área dele. E aí ele consegue segurar o jogo vai até o fim, ali sem grandes sustos para o Atlético Paranaense.
Tá bom? Então foi basicamente isso que aconteceu. O gol do Atlético Paranaense acontece no momento que o time estava jogando um jogo igual, né? O Flamengo não era inferior ao Atlético Paranaense na hora que sai o gol, né? Mas aconteceu de o gol sair num erro clamoroso da defesa do Flamengo, do Isla especialmente, que estava dormindo na hora do lançamento, e depois comete um pênalti desastrado, né? Que me lembrou o pênalti do Cuéllar na final da Sul-Americana, né? Apesar de ser em outra área do campo, né? Um cara quando chega totalmente truculento num lance dentro da área, né? E aí muita gente acha que não foi pênalti, eu respeito da minha opinião, até acho que foi pênalti, né? Então, o jogo foi condicionado pelo gol, talvez o jogo terminasse 0-0 sem gol, porque o Flamengo realmente não conseguiu criar tanto, mas a própria postura conservadora do Atlético Paranaense no resto do jogo se deu pelo gol que tinha sofrido, né? Então, isso tudo é muito característico, né? O futebol é um esporte de pontuação baixa, onde o gol condiciona completamente aí uma partida. E foi o que aconteceu hoje, tá bom? Então, é basicamente